Mateus capítulo 17, verso 1 em diante. Vamos nos colocar em pé. Seis dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigada pela Tua palavra. Enche meu coração das Tuas palavras e fala ao Teu povo nesta noite. Usa-me, Espírito Santo de Deus, como um instrumento Teu. Em nome de Jesus. Amém. Podeis aceitar. 6 dias depois, mas que texto que é esse? 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João. Quantos discípulos eram que Jesus tinha? Mas só 3 eram escolhidos para ter intimidade com Ele. Igreja, olha, dentre tantos, o Senhor escolhe poucos para ser aqueles que têm intimidade com Ele. Que vocês aqui sejam escolhidos por Deus no meio de milhares de seguidores, no meio de milhares daqueles que professam o nome do Senhor Jesus, daqueles que confessam o nome do Senhor Jesus. Que você seja aquele que é escolhido por Deus para ter intimidade. Porque são poucos. Eram 12 discípulos, mas só 3. Pedro, Tiago e João é que era escolhido a ter intimidade com Jesus, a deitar no seu ombro, a falar ao seu ouvido, a ver de perto as suas maravilhas, a poder dialogar constantemente com o Senhor. E aqui, esse texto, Pedro, Tiago e João, Jesus os chama. Vamos comigo ao monte. Tem alguns estudiosos que diz que pode ter sido o Monte Tabor ou o Monte Hermon, montes altos, que Jesus subia para conversar com o Pai. Já pensou? Jesus sempre subia no monte. Quando é naquele momento em que os discípulos, Jesus coloca os seus discípulos todos dentro do barquinho e Jesus vai para o monte. Aqui o Senhor fala: Pedro, Tiago, João, venham comigo, vamos para o monte. Mas e os outros? Mateus, Felipe, Bartolomeu, Judas? Eles ficavam na deles, fazendo o que lhes era necessário, fazendo o que era a tarefa deles. Igreja, não tenha inveja se o Senhor, porventura, escolher o teu vizinho para subir o monte. Faça a sua parte. Faça aquilo que o Senhor te separou para fazer. Tiago, Pedro e João subiram no monte. Os outros ficaram fazendo aquilo que era para eles fazerem. E eles sobem ao monte. Mas o texto é o que fala 6 dias depois. Mas depois do quê? Vamos voltar um pouco atrás no texto e nós vamos encontrar Jesus falando com os seus discípulos. Verso 14. Verso 13. Capítulo 16, verso 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus sempre vai interrogar os seus
discípulos. Eu quero te dizer que o nosso Deus, que o Senhor, Criador dos céus e da terra, vai sempre te interrogar. E vai sempre te perguntar: que dizem os homens a respeito do eu sou? Que dizem os homens a respeito de Jesus? Aqui os discípulos lhe respondem. João Batista, em outro texto, em outro livro, diz que a pessoa que responde rapidinho é Pedro. Aquele que é íntimo de Jesus, ele sempre vai ter a resposta para dar. Pedro, ele é sempre apressado. E eles disseram, um João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus lhe disse: e vós, que dizeis que eu sou? Pedro responde: tu és o Filho de Deus, tu és o ungido de Deus, tu és o Cristo de Deus. Pedro, ele vai rapidinho: tu és o Cristo de Deus. Será que você teria a mesma confiança, a mesma ousadia de Pedro para responder se Jesus te perguntasse nessa noite: quem é Jesus para você? Eu posso dizer que para mim, Jesus, ele é o meu Salvador. Jesus, ele é o meu Senhor. Jesus, ele é o meu Rei. Jesus, ele é o meu Redentor. Jesus é aquele que morreu na cruz do Calvário para me salvar. Mas a senhora precisava de salvação? A senhora tinha errado? A palavra de Deus nos ensina que nós nascemos, fomos concebidos e nascemos no pecado. O homem, ele está atolado no pecado desde a sua meninice, desde pequenininho, desde que ele era informe lá no ventre da sua mãe. O homem já está no pecado e ele carece, ele necessita da salvação, ele necessita do amor de Deus. O homem necessita. Então eu posso dizer que Jesus, ele é o meu Senhor, o meu Salvador, aquele que morreu na cruz no meu lugar. O castigo que me pertencia, Jesus tomou sobre si. Eu posso dizer como Pedro: tu és o Cristo de Deus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. As revelações de Deus vêm nas pequeninas coisas, nas pequeninas perguntas, nos pequeninos gestos.